Nós estamos hoje fazendo a leitura e meditando a primeira carta de São Paulo aos Coríntios e também, claro, o Evangelho de São Lucas. Mas eu quero dar hoje um pouquinho mais de destaque à primeira leitura de São Paulo aos Coríntios. Porque aqui ele vai falar de algo que o Evangelho declarou como salvação para a mulher. O Evangelho tem como a última frase, Jesus que olha para aquela mulher e diz: a tua fé te salvou. E na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, precisamente aqui no capítulo 15, São Paulo faz então a descrição desta fé. Faz a descrição desta fé por causa de problemas dentro da comunidade. Por isso nós encontramos Paulo dizendo que ele pregou um evangelho, que a comunidade de Coríntios recebeu um evangelho e está firmes ao evangelho pregado. Depois ele diz assim: com efeito, transmitivos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido. Então, o conteúdo da pregação de Paulo, ele não descobriu nos livros. O conteúdo da pregação de Paulo não foi a partir de uma ciência especial que veio até ele, mas de algo que ele recebeu. Algo que ele recebeu, claro, por um dom da graça de Deus, mas também por tudo aquilo que ele foi aprendendo por meio das catequeses, por meio das instruções que ele recebeu. Porque se vocês lembram, Paulo, quando ele teve a experiência com Deus, a primeira coisa que se fez dele é ser inserido no seio da comunidade. Por isso um Ananias foi lá, trouxe ele para um local, o chamou de irmão, ou seja, Paulo inserido dentro da comunidade, e dentro da comunidade recebe a instrução da fé. Por isso ele diz: com efeito, transmitivos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, apareceu depois a Cefas, depois aos 12, mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos, e no final ele diz que apareceu para ele mesmo como um abortivo. Então vejam só o destaque que São Paulo está querendo dar. Depois que ele fala da ressurreição, por várias vezes, Paulo fala da aparição. Jesus que ressuscitou ao terceiro dia, depois apareceu a Cefas, ou seja, a Pedro, apareceu aos 12, mais tarde apareceu a mais de 500 irmãos, destes muitos já haviam morrido e outros ainda estavam vivos, depois apareceu a Tiago, apareceu aos apóstolos e por último apareceu a mim. Por 5 vezes, após a ressurreição de Jesus Cristo, Paulo fala da aparição de Jesus. Por que é que Paulo está fazendo isso? O que é que está acontecendo dentro da comunidade que Paulo está fazendo questão de afirmar que Jesus Cristo ressuscitou e que Jesus Cristo apareceu 5 vezes depois da sua ressurreição? Porque lá no versículo 12, veja, lembre-se que nós estamos fazendo a leitura de 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 ao 11. Mas para nós entendermos, é bom a gente darmos um pequeno salto e nós descobrimos o motivo pelo qual Paulo quer, por tantas vezes, afirmar que Jesus Cristo ressuscitou e apareceu depois 5 vezes
após a sua aparição. Veja só no versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, qual é o conteúdo da pregação de Paulo? Cristo ressuscitou dos mortos. Então, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vós, dizer que não há ressurreição dos mortos? Veja o problema que a comunidade de Corinto está enfrentando. Paulo está dizendo: eu preguei um evangelho, eu anunciei um evangelho no meio de vocês. O conteúdo do evangelho é: Cristo foi morto, Cristo foi ressuscitado, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou e apareceu por vários dias. Como que agora, no meio da comunidade, existem pessoas que estão dizendo que Cristo não ressuscitou? Então, há no seio da comunidade de Corinto, homens que estão negando a fé, homens que estão negando a doutrina que Paulo estava pregando, homens que estavam contradizendo aquilo que Paulo já havia dito. E um dado importantíssimo da fé, um dado essencial para a fé, porque o Paulo vai desenvolver depois, e nós não temos interesse no restante dos versículos, mas somente aqui neste versículo 12, para nós entendermos todo um contexto. Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então, a ressurreição de Jesus Cristo é um dado essencial, é um dado fundamental da fé. Por isso Paulo está dizendo: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E como é então que pessoas no seio da comunidade começam a negar um dado de fé tão importante, tão essencial? Começam a desviar o conteúdo da doutrina, começam a pregar aquilo que são as suas próprias ideias, os seus próprios conceitos, aquilo que se acha, aquilo que se pensa, mas desviam do conteúdo da fé. O conteúdo da fé, algo intacto, algo dado por Deus. Por isso a beleza daquilo que Paulo disse na sua leitura: aquilo que eu vos transmito é aquilo que eu recebi. Não é algo das minhas próprias ideias, não é algo que eu pensei da vida, não é algo que ao caminhar por aí eu comecei a ter uma reflexão, ter um pensamento e achei que melhor fosse assim. Achei que melhor fosse pregar que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo apareceu, mas não é isso que os outros ensinavam, Paulo. Não era isso. Os apóstolos têm uma outra ideia, os apóstolos têm uma outra doutrina, mas eu sou o Paulo, né? Tive uma experiência com Jesus Cristo, então eu vou pregar assim, eu acho melhor desse jeito. Eu acho melhor eu anunciar a doutrina do meu jeito. Porque quando eu anuncio a doutrina do meu jeito, o que é que eu estou fazendo com a doutrina? Moldando a doutrina à minha própria vida. E não moldando a minha vida à doutrina. Aqui está o grande diferencial daquilo que estes homens querem fazer na primeira leitura. Anunciar a doutrina segundo aquilo que se quer, segundo aquilo que se pensa, segundo aquilo que se acha, é fazer com que a doutrina se molde à própria vida. E daí fica fácil ser cristão. É fácil ser cristão quando eu quero dar à igreja aquilo que eu quero viver. É fácil ser cristão quando eu quero dizer para a própria igreja aquilo que eu quero viver, aquilo que eu penso como as minhas verdades, aquilo como eu desejo como as verdades para mim. Mas não somos nós, ou melhor, não é a igreja que precisa moldar a sua doutrina àquilo que eu penso. É ao contrário, sou eu, filho da igreja, batizado em nome da igreja e na fé da igreja, não é isto?
batizado em nome da igreja e na fé da igreja, que coloco a minha vida moldado àquilo que é a sua própria doutrina. O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje uma classe de cristãos, nós estamos vendo hoje uma classe de católicos que, na verdade, pensam e agem assim: eu sou católico, mas, colocou o mas, já pôs tudo a perder. E daí fica com aquela história: eu sou católico, mas não aceito isso que o padre fala, não aceito aquilo que o padre fala, não admito isso que o Papa fala. Sou católico, mas acho que a igreja precisa de mudar algumas coisas. Sou católico, mas acho que a igreja precisa de mudar alguns conceitos. E fica no mas, dizendo assim: olha, eu sou católico, mas eu quero que a igreja católica se molde a mim, e não eu moldar a igreja católica. Bem capaz mesmo, bem capaz que a minha vida, que eu vou viver a minha vida segundo a igreja. Eu sou católico, mas é a igreja católica que tem que se moldar aos meus pensamentos, e não ao contrário. Então vejam como as coisas estão caminhando atualmente. Eu peguei aqui um documento do Papa Bento XVI, chamado Porta Fidei, que foi lançado no dia 11 de outubro de 2011. O que significa Porta Fidei? Em latim significa a porta da fé. Por que é que o Papa Bento XVI lançou este documento? Qual foi a intenção dele em lançar este documento? Porque no dia 11 de outubro deste ano, daqui uns dias, graças a Deus, o Papa Bento XVI fará o lançamento do Ano da Fé. O que significa tudo isso para nós? Significa que o Papa Bento XVI quer fazer com que todos os cristãos católicos repense a sua fé, reveja a sua fé segundo a fé da igreja. Vejam só o que é que o Papa Bento XVI nos coloca neste documento para nós. Vejam só como é profundo aquilo que ele está falando. Sucede não poucas vezes que os cristãos sintam maior preocupação com as consequências sociais, culturais e políticas da fé do que a própria fé. Estão preocupados com tudo, menos com a própria fé, considerando esta como um pressuposto óbvio da sua vida diária. Olha só o que ele diz agora. Ora, tal pressuposto, qual é o pressuposto? A fé. Lembre-se disto. Ora, um tal pressuposto não só deixou de existir, mas frequentemente acaba até sendo negado. Veja só o que Papa Bento XVI está dizendo. Papa Bento XVI está dizendo o seguinte: olha, muitas e muitas vezes a vida das pessoas, o caminhar das pessoas, o pensar das pessoas, o agir das pessoas, o querer das pessoas, tinha como um elemento anterior a fé. Ou seja, eu ia agir, mas eu pensava assim: isso daqui está de acordo com a minha fé? Eu ia pensar alguma coisa, eu ia falar alguma coisa e pensava assim: isso está de acordo com a minha fé? Eu ia, fazer alguma coisa da vida, tomar alguma decisão importante na vida, e vinha uma interrogação: isso daqui está de acordo com a minha fé? O que é que o Papa Bento XVI está dizendo agora? Vejam só: mas isto não só deixou de existir, como frequentemente acaba sendo até negado. Agora não se leva mais em consideração a fé para a vida. Agora, muitas vezes, as pessoas não estão mais se preocupando. Está existindo uma cisão, um corte. Minha vida é minha vida, minha fé é minha fé.
Daí eu estou lá dizendo, sou católico, sou isso, sou aquilo, vou à missa aos domingos, mas a minha vida, ela acaba sendo de qualquer jeito. A minha vida acaba sendo moldada pelos moldes da vida, pelos moldes pecaminosos da vida, mas eu sou uma pessoa de fé. E muitas vezes vai para o confessionário e diz assim, padre, confessa todos esses pecados, fala um monte de coisa e encerra dizendo, sabe o quê? Mas eu vou à missa aos domingos, padre. Eu tenho hora que dá vontade de dizer assim, mas é um sem vergonha mesmo, né? É um sem vergonha. Faz tudo o que faz e ainda tem a coragem de dizer, mas eu vou à missa ao domingo, para dizer assim, padre, eu ainda tenho um pouquinho de fé. Eu ainda tenho um pouquinho de fé. Eu só não vivo, eu só não pratico. Mas eu tenho fé, eu vou à missa aos domingos. Veja só como é contraditório isso daqui. É muito contraditório, cristãos negando a fé católica, homens e mulheres que dizem cristãos, mas a vida está totalmente contrária àquilo que pelo menos diz que crê. É errado isto. Vou encerrar, vou caminhar um pouquinho mais sobre este documento, só para que vocês tenham um pouquinho de esclarecimento, e assim eu já encerro, do que significa fé. Porque até agora eu estou falando do quê? De que a nossa vida precisa estar moldada à doutrina, a nossa vida precisa estar moldada à fé. Que fé é esta? Que fé é esta? E se o Papa Bento XVI lança para nós o ano da fé no próximo dia 11, que fé é esta? Porque como eu disse para vocês, fé é algo que, segundo a concepção de hoje, é algo muito perigoso. Porque as pessoas dizem, eu tenho a minha fé. Inclusive muitos dizem assim, olha, igreja não é importante não, porque eu já tenho a minha fé, eu acredito em Deus, eu rezo em casa. Mas veja só o que é que o Papa Bento está dizendo para nós. Citando um documento de Santo Agostinho, um trecho de Santo Agostinho, ele diz o seguinte, é Santo Agostinho dizendo, e o Papa Bento XVI fazendo as palavras dele. O símbolo do santo mistério. Qual é o símbolo do santo mistério? O que é que você reza todo domingo, depois da homilia? O que é? O creio, exatamente. Isto é o símbolo da nossa fé. Vejam só o que está dizendo. O símbolo do santo mistério que recebestes todos juntos na hora do batismo, e que proferistes um a um, reúne as palavras sobre as quais está edificada com solidez a fé da igreja. Quando nós estamos falando em fé, e quando o Papa Bento XVI está falando em fé, ele está falando em fé da igreja. Vejam só, e vós recebeste-lo, proferiste-lo, mas deveis tê-lo presente na mente e no coração, deveis repeti-lo nos vossos leitos, pensar nele nas praças e não esquecer dele durante as refeições. E mesmo quando o corpo dorme, o vosso coração continue a vigília por ele. Ou seja, o que é que o Papa está querendo dizer para nós a partir das palavras de Santo Agostinho? Tenha a doutrina da fé na sua vida constantemente, em todas as tuas ações, em todos os seus pensamentos, em todo o seu comportamento, em todas as suas decisões. Leve em consideração a fé, que é a fé da igreja. E eu encerro dizendo o seguinte, vejam só o que o Catecismo da Igreja Católica vai dizer para nós. É, antes de mais nada, a igreja que crê, e que assim suporta, nutre e sustenta a minha fé.
É primeiro a igreja que por toda parte confessa o Senhor. E é da igreja que recebemos a fé e a vida nova em Cristo pelo batismo. É a igreja que crê. E porque a igreja crê, eu creio. E quando eu no final da homilia estou dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e rezo todo creio, eu estou dizendo o que? Isso daí? Eu creio na Igreja Católica, eu creio na doutrina da Igreja, o que ela fala é dado, é ordem para que eu viva, o que ela fala é para que eu coloque cada vez mais em prática da minha vida. Encerro dizendo o seguinte: como é que Jesus Cristo disse no finalzinho para aquela mulher pecadora? O que ele disse? O quê? A tua fé te salvou. Está vendo? Quem crê, quem coloca na sua vida a fé em Jesus Cristo e a fé em toda a doutrina proclamada para a igreja, recebe como dom de Deus o que no final? A salvação. Então que esta Eucaristia possa dar a nós a condição de cada vez mais professarmos a fé em nossas vidas. Que o Senhor nos capacite pelo dom do Teu Espírito Santo e que o Senhor nos capacite pelo dom da Eucaristia, que é alimento para a nossa vida, que alimenta todo o nosso ser, para junto cada vez mais professarmos a nossa fé.